bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Dá uma olhada em outra estreia. Estreia do IPP também, Instituto tão importante para a região de Passo Fundo, e vocês estão podendo entrar na clínica e descobrir que profissionais importantíssimos essa clínica tem. Antes de eu apresentar essa nova especialista, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Tricologista, atendimento capilar especializado com a doutora Michele Pedro. Oficina de vacinas, IPP Infância e Adolescência, Medicina, Psiquiatria e Medicina do Esporte. E Carmen Steffens. Pois hoje eu estou com a médica, com a doutora Sabrina Crindes. Isso que aí. faz parte desse time multidisciplinar, transdisciplinar do IPP. Vamos nos apresentar hoje, porque o pessoal de casa não te conhece. E sei que é bastante ativa na internet, então vocês podem seguir o IPP, lá tem a rede também da doutora, médica formada lá em Porto Alegre. Isso. Nos conta esta caminhada. Lívia, que prazer estar aqui com vocês, que prazer estar mostrando um pouquinho mais do IPP à população. Um instituto complexo, como você mesmo disse, multidisciplinar, transdisciplinar, e trazer isso para a população com certeza vai ajudar muita gente. Mas falando um pouquinho sobre mim, eu sou natural de uma cidade aqui do interior, de Chapada, e quando eu tinha 18 anos eu fui para a região metropolitana, cursei medicina na UBRA, em Canoas, e após trabalhei um pouquinho pela região e aí eu digo que a psiquiatria acabou me escolhendo nessa jornada depois de formada. Eu saí da faculdade pensando em fazer pediatria, mas como eu me formei na metade do ano, eu comecei a trabalhar um pouquinho primeiro, e nesse trabalho eu pude observar muito as dores dos pacientes que me buscavam na atenção básica ou na emergência. A gente via às vezes muitos sintomas clínicos, uma dor no estômago, uma dor de cabeça, um sintoma que não melhorava com nada ou que não aparecia em nenhum exame. Quando a gente ia investigar um pouquinho mais, tinha algum sintoma psiquiátrico por trás. E aí eu fui vendo que não adiantava tratar a parte clínica se a saúde mental não estava bem. E aí eu fui, na prática, me apaixonando ainda mais pela especialidade. Então ingressei na psiquiatria na Associação Ciro Martins, em Porto Alegre, uma formação de 3 anos. Lá eu tive experiência de internação psiquiátrica, emergência psiquiátrica, ambulatórios, psiquiatria da infância e adolescência. A gente teve um mês todo de estágio no Hospital de Clínicas com o Dr. Rode, uma referência no nosso país dessa área. E ali também fui absorvendo um pouquinho mais as áreas que eu gostaria de trabalhar. Hoje o meu foco de atendimento é mais com adultos, mas eu digo que o IPP casou muito bem porque no fundo tem ainda aquela parte minha que gosta da pediatria, que gosta de entender essa evolução das fases da vida do paciente, e acho que tudo tem um contexto no nosso trabalho, no nosso atendimento que a gente realiza lá. Gigante, pois veja que o caminho foi corretíssimo, porque agora soma, completa, e tudo como é um ciclo, o início e o fim do processo numa família. O IPP, ele abraça as famílias nos tratamentos. Isso. Quando você é chamada desde o início, como funciona isso? Lá no IPP, então, a gente faz um atendimento em conjunto. Nós, como equipe, nós fizemos muitas supervisões clínicas, discussões de caso. E aí o meu objetivo, o meu trabalho no IPP, junto com a Aline, com toda a equipe, é justamente abraçar principalmente as famílias, outros cuidadores, outros familiares que acabam precisando de um suporte também muitas vezes no cuidado dos seus filhos, dos pacientes, e aí a gente consegue fornecer esse cuidado integrado. Ou às vezes até em situações contrárias, às vezes adultos que estão planejando ter filhos, que querem cuidar da sua saúde mental antes desse momento. Aqui a gente consegue dar toda essa assistência e a preparação muitas vezes psíquica que a gente precisa fornecer. Agora entrando bem no lado das mulheres, a gente estuda muito que sintomas psiquiátricos não tratados antes de uma gestação
tem a tendência de aumentarem, se intensificarem nesse período. Então, fazer esse acompanhamento antes também é muito importante. Veja que no último programa, que foi com o pessoal do IPP, com a doutora Aline, ela trouxe alguns dados que eu fiquei chocada. Hoje, essa informação que tu trouxe faz sentido, mas as pessoas não pensam. Então, antes de pensar, às vezes, em emagrecer, porque depois vai ganhar peso, é muito além da casca e a mente. Então, veja que a medicina antigamente formava para prescrever, para operar, e você trouxe também na fala a questão de que não adianta tratar isso ou prescrever se a saúde mental não está bem. E a saúde mental que vem nos últimos anos trazendo grandes problemas. Exatamente. Realmente, se a gente olhar todo esse acompanhamento pré-natal, ou até puxando também um gancho para as mulheres que estão entrando no climatério, é feito muita parte endocrinológica, ginecológica, que são extremamente importantes. Mas a gente tem que olhar a saúde mental. As alterações hormonais, elas são gatilho para os sintomas eclodirem, se intensificarem e começarem a gerar mais prejuízo para os pacientes. E não necessariamente o atendimento psiquiátrico é igual ao medicamento. Muitas vezes é mais um olhar para essa paciente do que é importante ela focar, às vezes ter alguma atividade física, ter alguma atividade de lazer, melhorar a qualidade do sono, indicar uma psicoterapia, um outro tipo de acompanhamento para fornecer bem-estar para essa mãe, para essa futura mãe e para o futuro bebê. Algo que, quando eu recebi o IPP aqui, fui a pensar que a gente leva o filho, o sobrinho, algum parente para o atendimento da psiquiatria, mas tem todo o entorno que precisa ser tratado e que não pensamos. Por isso, o IPP, aqui no programa Saúde, a gente volta no segundo bloco com a doutora Sabrina, que vai falar sobre saúde mental hoje, muita coisa. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Bloco do seu programa Saúde, hoje com essa médica maravilhosa do IPP, a Sabrina, que está trazendo saúde mental. Mas veja, Sabrina, você contou um pouco da sua história que se mistura, se complementa e traz base para esses teus atendimentos. Primeiro, tu partiu da clínica geral? Isso.
E eu brinco até com os meus amigos, com os meus conhecidos, que enquanto eu estava nessa complexidade que é a clínica geral, que você tem que saber de tudo um pouco, eu sentia muita insegurança. Parecia que eu não tinha um conhecimento adequado para dar o melhor para o meu paciente naquele momento. Por mais que a gente saiba que o trabalho do clínico é justamente ter essa visão mais ampla para depois o especialista aprofundar. Mas quando eu comecei a aprender psiquiatria, eu brinco que agora eu tô no meu chão. Agora eu tenho segurança de saber que eu tô trazendo o melhor para o meu paciente com evidência, né? Que é muito importante hoje na medicina como um todo, as práticas serem baseadas em estudos, em evidências, mas também com humanidade, com empatia. A gente sabe que a saúde mental ainda tem muito estigma por trás dela, então você trazer uma segurança, você trazer dados biológicos, às vezes para os pacientes, para eles entenderem a importância de um tratamento, a importância de um acompanhamento, é a chave para um tratamento de sucesso. Né? E sem fronteiras do conhecimento, porque cada pessoa, mesmo tendo alguns casos muito parecidos, vão ser sempre complexos. Aqui a gente entra num tema assim de quando buscar ajuda. Porque às vezes a gente tem na mente que a saúde mental tem que partir o início de um acompanhamento num quadro de esgotamento extremo, num quadro depressivo, num quadro ansioso. E às vezes o sucesso do acompanhamento começa quando o paciente vem justamente um pouquinho antes. Então, quando começa aquela dificuldade para dormir, sem uma explicação, uma irritabilidade sem um motivo específico, um cansaço que o paciente só quer chegar em casa, só quer ficar em casa e perde um pouco o brilho pelas coisas, uma dor física sem uma explicação plausível, então às vezes começa a doer uma parte, começa a vir um incômodo que tu não sabe direito enquadrar em onde que fica e às vezes a avaliação clínica não demonstra nenhuma alteração. Aí que é o momento de ter uma avaliação do especialista em saúde mental. Porque aí a gente já começa a entender se existe um gatilho, né, que a gente sabe que hoje em dia o ambiente é muito importante também, às vezes no adoecimento das pessoas, tanto um ambiente de trabalho, um ambiente de família, mas também a gente sabe que às vezes tem questões genéticas por trás e que mesmo que o paciente às vezes faça tudo certo ou tente ajustar a sua saúde nos diversos âmbitos, ainda assim vai precisar de um suporte psiquiátrico por alguma questão hereditária, algo que às vezes precisa ter um olhar especializado para esse sintoma. Então, acho que a chave é muito não deixar chegar no seu limite, não deixar chegar num esgotamento, buscar o acompanhamento, buscar a ajuda antes de chegar nesse momento. E veja que a gente está quebrando uma barreira que é uma fala, uma expressão comum. O psiquiatra é só remédio. Então, veja a avaliação que você está fazendo e trazendo para as famílias, que às vezes começa na criança e precisa ser trabalhado pai e mãe. Exatamente. O acompanhamento, a consulta, até muitos pacientes me perguntam nesse primeiro contato, como que funcionam as consultas? Eu já saio com um diagnóstico? Não necessariamente. A gente sabe que hoje em dia a gente tem o manual diagnóstico DSM, que tem as categorias de doenças, de diagnósticos, mas não necessariamente tu vai te enquadrar numa dessas caixinhas. Às vezes o teu quadro é leve, não chega a ser um diagnóstico formado, às vezes a intervenção não é com medicamento, é com suporte psicossocial, com mudança de estilo de vida, com melhora da qualidade do sono, atividade física, todo esse processo. Então, não necessariamente o remédio vai fazer parte ou o diagnóstico vai acontecer. Isso também ajuda a tirar um pouquinho desse rótulo do medo que às vezes o paciente tem de buscar um psiquiatra, no sentido de, mas já vou sair tomando medicação, vou ficar dopado, vou ficar sonolento. E hoje em dia a psiquiatria avançou muito, a gente não está mais falando disso. A gente está falando de medicações que fornecem qualidade de vida. Qualidade que o IPP está oferecendo nesse trabalho que é personalizado de verdade. Usam a palavra personalizado, mas às vezes não é. E me conte mais sobre saúde mental e o que você está tratando na grande maioria, no que você está vendo que agora é um mal, assim, que a gente sempre falava, o mal do século era a televisão, depois o mal do século é a internet. O que você está enxergando hoje de reflexo nas famílias?
A gente está vivendo uma sociedade mais ansiogênica como um todo, né? São excessos de mídias, de influências, de coisas na tua mão que às vezes você quer adquirir, ou idealizações de pessoas, de influenciadores, às vezes que são inalcançáveis, mas que a gente acaba internalizando, e isso dentro da gente, sem ser muito moldável ou sem a gente ter uma base psicológica, isso acaba se transformando em ansiedade. Então, é inegável que a sociedade atual está mais ansiosa e é um dos principais sintomas que a gente observa no consultório. E até pelas mudanças de fase, né? A gente sabe que hoje, para um adulto jovem, por exemplo, tá muito diferente você chegar na vida adulta, você chegar aos 30 anos. Há uns anos atrás tinha um cronograma, né? Um trabalho estável, uma casa, um casamento, filhos, tudo isso tendo uma ordem cronológica. E hoje a gente vê essa visão sendo um pouquinho diferente, mais maleável, cada um construindo a sua trajetória, que não necessariamente é uma linha reta, o que eu falo nas redes sociais. Às vezes a gente fica dando umas voltas, mas não no mesmo lugar. Quando a gente tem um suporte de profissional, tanto psicológico quanto psiquiátrico, esse círculo ele é ascendente, a gente está sempre em evolução, mas às vezes não daquela forma linear que há um tempo atrás era. Só que isso gera muita ansiedade, Lívia. Lidar com isso, ver que você talvez não está tão dentro dos padrões, é muito ansiogênico para a população. Nossa, uma aula! Algo que todo mundo tem que ouvir e assistir. Voltamos já. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltamos para o terceiro bloco dessa conversa que, olha, se tivesse mais tempo a gente ficava, com certeza você está gostando. Mas antes vamos agradecer aos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Tricologista, atendimento capilar especializado com a doutora Michele Pedro. Oficina de vacinas. IPP, Infância e Adolescência, Medicina, Psiquiatria e Medicina do Esporte. E Carmen Steffens. Doutora Sabrina, então finalizamos falando na ansiedade, acho que a gente podia aprofundar mais, porque como que as fases, as pessoas, os grupos de diferentes idades, os jovens mesmo, estão lidando com esse mundo tão diferente, estão fazendo o quê, hein? Tudo perdido. Isso é uma dor, na verdade, que a gente vem enfrentando. Infelizmente, a gente acaba vendo que tem pouco preparo, tantas vezes de famílias, de pais, aí a gente entra dos pais, dos adolescentes, pais, dos adultos jovens, de empresas, do mercado de trabalho como um todo, de conseguir abordar.
Esses dias eu até vi um vídeo que comentava de um empresário que ele iria deixar de contratar pessoas com menos de 35 anos. E assim, o caminho é justamente o contrário, né, Lívia? Não é excluir essa população, é abraçar o que ela tem de melhor, entender as suas dores e readequar o mercado de trabalho para eles, né? A gente está vendo uma população que não aceita mais rotinas de trabalhos totalmente exaustivas, que prezam por qualidade de vida, por ambientes saudáveis, por tempo de respiro no meio da rotina. E se a gente pensar na saúde mental como um todo, esse é o futuro. Se a gente não fazer essas adequações, a gente está falando de uma sociedade que cada vez vai adoecer mais. Então, eu acho que essa geração agora está vindo para trazer uma luz de como olhar para eles, ao invés de excluir, de julgar, de simplesmente colocar numa caixinha e não, você tem que agir assim. O que eles estão querendo nos ensinar? Que a gente está tendo que olhar para a saúde mental de um jeito diferente. E você falando como eu leciono disciplinas como marketing, inovação, tecnologia, vendas e tal, é direto com empresários também, com lideranças da região. E o que não mudou? A estrutura da empresa e as pessoinhas. Será que os cargos são muito antigos e o formato das empresas não são as pessoas? Agora eu fiquei pensando num outro olhar aí, porque a psicologia que trabalha dentro de um RH precisa olhar para isso. Tu pensa na seleção, hoje eu acho que a seleção não pode ser da mesma forma. Exatamente. Porque, como tu disse, precisa abraçar esse pessoal que tem potencial, porque sabe muito mais que a gente, muito mais rápido. E tá com aquele gás que o de 35 para cima a gente começa a perder um pouquinho de gás. E não é pegar e chegar e ceifar a partir, né, abaixo dos 35 anos. E aí, ansiedade e empresas em IPP. As empresas não estão entendendo que o mundo mudou, a estrutura é a mesma. Eu acho que também hoje um dos pré-requisitos, se a gente pensar numa empresa que olha para essa parte, é fornecer um suporte de saúde mental para os funcionários, de psicologia, de psiquiatria, quando necessário, e olhar para o seu funcionário, ver quando ele inicialmente está começando a apresentar algum sintoma e já fornecer esse suporte a eles, não aí sim tirar o máximo dele, deixar essa pessoa chegar no seu limite, que aí a consequência de tempo de trabalho perdido ou de trabalho mesmo que o paciente... Porque a gente tem um termo na psiquiatria que é quando o paciente trabalha, mesmo não estando bem, que isso às vezes é mais prejudicial ainda para a empresa do que um afastamento, por exemplo, porque esse trabalho não vai ser rentável ou feito da maneira adequada. Então, olhar para isso, você está olhando para a produtividade do teu cenário, da tua empresa, do teu negócio, né? E entender, olhar a geração atual também, não com esse preconceito, mas sim o que eu posso aprender com eles, o que eu posso trazer para o bem-estar deles, para a gente não chegar num nível crescente de adoecimento, de burnout, né? Que tem muita gente que está assim e nem sabe, a gente tem que abordar, trazer vocês para falar sobre burnout real, porque vocês estão vendo que o que a gente está trazendo aqui em bate-papo vai além do que a gente lê na internet, vai além do que a gente discute aqui boca a boca, vocês estão trazendo um viés diferente das doenças, das patologias mentais, não sei se posso usar esses termos, mas veja, o que a gente não pode deixar de falar hoje para quem te conheceu, Sabrina, sobre esses vários temas que vamos trazer. Primeiro, Lívia, assim, agradecer muito por esse espaço que está sendo dado. Eu acho que ainda uma das principais barreiras da saúde mental é o estigma, é o preconceito. Então, quando a gente quebra elas, quando a gente traz esse conhecimento para a população, quando a gente fala de saúde mental, porque às vezes é uma fala pequena, mas que toca em uma partezinha de cada um de vocês que faz pensar, não, talvez eu tenha que olhar melhor para isso antes de deixar chegar num limite. E quanto mais a gente fala, menos preconceito vai acontecendo e mais ferramentas a gente vai tendo para lidar com essa população. E o
adulto que está te escutando agora, ele pode acessar ou tem que ter um filho? A pessoa vai perguntar, né? Precisa ter um filho para eu chegar nessa doutora? Não. Como é que funciona? Na prática, a ideia do IPP, claro, inicialmente foi oferecer esse suporte de saúde mental para os pais, mas a gente viu que nós estamos falando de algo muito maior, né? Como eu falei, às vezes de um acompanhamento que tenha que se pensar muito antes de uma gestação, ou até de quem não deseja, ou tem a sua família de uma forma diferente, com algum pet ou com algum outro sistema, mas no geral é entender que a saúde mental é para todos. Se você está tendo alguma dor, se você se identificou com algum sintoma, se algo tocou em você num sentido de qualidade de vida, opa, talvez isso não está tão bem na minha rotina, na minha qualidade de vida, busque ajuda, nos chame no IPP, através da Rúbia, nossa secretária, e ela vai conseguir fornecer todo o suporte na questão de horários, de atendimentos, de agendas, mas não deixe o sintoma chegar no limite. Eu acho que esse é o principal recado que eu gostaria de deixar para quem está nos ouvindo. A partir de que idade pode procurá-los lá? Então, os meus atendimentos eu foco no público adulto, né? Então, acima dos 18 anos. Antes disso, a gente tem a doutora Aline, né? Que atende crianças e adolescentes. E assim a gente vai fazendo esse acompanhamento integrado. Às vezes, o adolescente que vai subindo de fase, né, na vida, a gente consegue fornecer esse cuidado, esse tratamento como um todo. Então, a região de Passo Fundo e também até Santa Cruz do Sul, nós estamos chegando com esse sinal. Tem atendimento online? Temos Acho que é importante sempre lembrar ao final de cada programa. Eu, inclusive, atendo pessoas de todo o Brasil e acho que é uma troca que dá sim para ser feita. Também tem um certo preconceito, como é que vai ser o atendimento online? Na prática, ele funciona igualmente a um atendimento presencial. O tempo de consulta, o espaço é todo do paciente, a gente vai conseguindo quebrar essa barreira da câmera e trazendo o atendimento para o atendimento um ambiente humanizado, um ambiente de escuta, então tem essa oportunidade também para quem não é daqui. Seguimos então caminhando com toda a humanidade, mas tentando pensar mais na nossa mente para poder ter sucesso nas demais áreas. 100% a gente nunca vai ser, mas no caminho certo, né, doutora? Exatamente. Eu acho que a gente sempre tem que buscar ser uma versão melhor de nós mesmos, né? E mais do que isso, evitar com que se chegue num limite e os sintomas extrapolem e precise de uma ajuda urgente. Então, começar esse acompanhamento antes de chegar nesse período. As dúvidas trazem caminhos, então na hora da dúvida é melhor falar com o pessoal do IPP. Mandem mensagens aqui para a TV também e nos vemos nos próximos programas. Nos vemos, Lívia. Um Muito prazer obrigada. estar aqui com vocês. Até a próxima. Até mais!